igrejas. A fofoca e a mentira têm sido motivo de pessoas estarem com... Eu vou melhorar a palavra, mas pensa aí. A fofoca e a mentira têm sido o motivo de pessoas estarem com nojo de estar dentro de uma igreja. E isso é muito sério. Porque a palavra do Senhor trata sobre isso. A palavra do Senhor colocou essa situação que aconteceu com Davi, para que nós possamos entender como a fofoca e a mentira têm o poder de destruição. E aí o Senhor, como eu estava falando, num discipulado de mulheres, que eu também tratei sobre isso, mas eu acredito que não é só para ficar reservado um tema como esse para as mulheres. Temas como esses precisam ser falados mais nos nossos altares. Nós precisamos parar com esse tempo que nós queremos só a graça, a boa palavra, a palavra de prosperidade e a palavra de crescimento. Sim, nós vamos crescer, mas antes de crescer, nós precisamos tratar aquilo que está errado em nós. Sim, nós vamos crescer e vamos crescer muito, mas antes de crescer, nós precisamos tratar caráter. Porque se tem uma coisa que abre portas e mantém as portas abertas, são caráter tratados. Você vai ver que muitas igrejas são abertas, mas muitas igrejas também fecham depois de um tempo. Por quê? Porque foram resultado de uma rebelião, porque foram resultado de uma divisão. Então, foi resultado de um mau caráter. Então, nós precisamos entender que a igreja de Cristo, ela vai crescer. A CCA, ela vai crescer. Todas essas igrejas que eu falei vão crescer. Mas antes, nós precisamos parar com essa questão que o povo, hoje em dia, tudo acha que é indireta. E não é tratamento, é alinhamento. E aí, continuando sobre Doeg, a palavra vai dizer que Doeg estava detido perante o Senhor. E aí eu fui pesquisar o porquê. E não há, em nenhuma pesquisa, o porquê ele estava detido, porquê que ele estava cumprindo uma certa quarentena. Há algumas, esqueci a palavra, que dizem que ele poderia estar especulações. Muito obrigada. Obrigada. E aí tem algumas especulações que dizem que talvez por um voto que ele fez, ou alguma impureza, ou por suspeita de lepra. E aí, eu já quero liberar sobre a sua vida a primeira chave. Olha que isso. Anota essa chave. Pega essa chave. Que a gente só quer pegar a chave de prosperidade, não quer pegar a chave de alinhamento. Mas pega essa chave. Cuidado com aqueles que estão fora do ofício sem fazer nada. A falta de trabalho nos faz estar em lugares e nos faz ver coisas demais. A falta do que fazer, resumindo, tem feito pessoas abrir a boca demais. A falta do que fazer. Na verdade, tem muito o que se fazer. Mas a falta de vontade de pessoas de fazer o que tem que ser feito tem feito pessoas estarem no lugar certo, vamos dizer assim, mas vendo coisas demais, falando demais. Então, cuidado com pessoas que estão fora dos seus afazeres. Davi estava fugindo de Saul, nesse contexto. Ele estava fugindo do rei Saul. E aí,
durante essa perseguição, ele chega a Nob, a uma cidade sacerdotal, a uma cidade de sacerdotes. E eu quero que você frise bem isso que eu estou falando. Uma cidade de sacerdotes. E Davi, por estar fugindo, quando ele chega nessa cidade, ele pede comida e armas. Ele pede o quê? Alimento, comida e armas. E Doeg, estando fora do ofício, estando sem ter o que fazer, estando com tempo, porque o que mais o fofoqueiro tem é tempo, né? Eu gosto até da Fran, que quando acontece alguma coisa, ela fala, amiga, tem tempo, né? Só tem que estar com tempo de estar fofocando. E por incrível que pareça, quando você chega perto do fofoqueiro, ele vai dizer que está sem tempo. Mas o que mais o fofoqueiro tem é tempo. E aí Doeg estava lá e presenciou esse encontro de Davi com Aimeleque. E aí desperta no fofoqueiro, em Doeg, que o nome dele, o significado é ansioso. E aí eu vou dizer, tirando da doença psicossomática. Meu marido fala essa palavra muito bem, graças a Deus. Tirando a doença e eu não consigo, mas amém. Tirando isso, porque sim, nós não vamos não validar essa doença, que há ansiedade, mas existe a ansiedade da fofoca. O ansioso, quando ele descobre algo, quando ele quer fazer uma fofoca, ele fica num negócio que enquanto ele não passa a fofoca, ele não sossega. E o nome do bonito é exatamente aquilo que ele faz. A ansiedade de passar uma informação. A ansiedade de fazer uma fofoca. Então pense, será que meu nome é Bianca, vulgo Doeg? É para se pensar. Em nome de Jesus, não. Então Doeg presenciou esse encontro com o sacerdote, de Davi com o sacerdote Aimeleque, e foi contar para o rei. E aí a segunda chave que eu quero liberar sobre nós nessa noite é o seguinte: um dos maiores problemas que temos tido no meio cristão é a língua desenfreada. Pessoas que não sabem controlar o que falam e acabam falando coisas inconvenientes e maldosas. Pessoas que não sabem guardar a língua dentro da boquinha, e aí a língua desenfreada, a língua, o chicote, né? Não consegue parar dentro da boca, e aí elas acabam falando coisas inconvenientes e maldosas. E aí, a gente, para amenizar essa situação, a gente brinca assim, poxa, fulano, né? Ele faz uns comentários sem noção. Até que um dia o comentário sem noção, você percebe que não é um comentário, é veneno, é fofoca. Quando o Senhor te desperta, e que esse comentário você vê que, nossa, foi um comentário assim, fora da hora. E aí o Senhor te desperta e fala assim, não é um comentário, é veneno. Você precisa entender. O fofoqueiro, ele sempre vai ter um veneno para destilar. Pode estar correndo tudo bem, mas ele sempre vai ter Mas sabe por que ele sempre vai ter um comentário? Porque ele quer saber se há pessoas que pensam igual a ele. Se o fofoqueiro está numa roda e ele solta um veneno e alguém ri, e alguém, é mesmo, ele já vê, opa, tem o mesmo coração que eu. E infelizmente,
Isso tem sido constante dentro das nossas igrejas. E aí eu quero ler com você algumas palavras que o Senhor ministrou no meu coração. A primeira lá em Romanos 3,13. Pode colocar para mim, por favor? A garganta deles é um túmulo aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. Tiago 1,26. Tiago 1,26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Tiago 3, versículo 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque que é incendiado por uma simples fagulha. Passa. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. A língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama, comerá do seu fruto. Dependendo do que você fala, você pode estar semeando a morte ou a vida na sua igreja, no seu ministério e na sua família. Dependendo daquilo que você fala, dependendo da notícia que você está espalhando, você tem o poder de liberar vida ou morte sobre esse irmão que está aí do seu lado, sobre um líder que está sobre te liderando. Então, a palavra do Senhor está aí. A palavra do Senhor está aí para ser ensinada. E ela é bem direta quando ela fala sobre a língua. E ela é bem direta quando ela fala o poder que a nossa língua tem. E aí, às vezes nós ficamos assim, nossa, mas a igreja estava tão bem. Mas fulano estava tão bem. O que aconteceu? Você já parou para pensar que pode ter sido a sua língua? O seu comentário? O seu espírito de Doeg? Continuando. No Salmo 52, esse salmo foi escrito por Davi. Depois que isso aconteceu. Salmo 52, versículo 2. A tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada, trançando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Esse salmo Davi escreveu depois que ele conheceu Doeg. Esse salmo foi escrito por Davi depois que ele conheceu o poder da fofoca e da mentira. A fofoca que Doeg fez ao rei Saul
sobre o encontro com o sacerdote Aimeleque fez com que o rei ordenasse a morte de 85 sacerdotes. E aí vai a terceira chave para você. O alvo principal de toda a fofoca é a destruição do sacerdócio. Quando eu pedi para você frisar, né, quando nós lemos lá em 1 Samuel, que Davi chegou em uma cidade sacerdotal, eu queria que você entendesse isso. Que quando Doeg faz toda essa fofoca com o rei Saul, ele fala essa mentira, essa fofoca com o rei, ele está manipulando o rei. Na verdade, ele está querendo acabar com o sacerdócio. Ele acabou com uma cidade de sacerdotes. E aí você tem que entender que a fofoca, o alvo da fofoca é sempre esse: acabar com o sacerdócio de pessoas, acabar com liderança, acabar com propósito, acabar de desanimar com aquele que está no foco. O alvo da fofoca sempre é a destruição. O alvo da fofoca é sempre a destruição dos sacerdotes. Na internet, no Instagram, tem várias páginas, né, que a gente fala, páginas de fofoca. E aí tem uma página de fofoca cristã. Eu acho ela top. Karen, por incrível que pareça, lembrei aqui agora. Eu sigo ela. Vou parar de seguir. Mas eu segui, eu nem sei porquê, mas eu segui. O Senhor já está começando a fazer efeito na palavra. Uma página de fofoca cristã. Diz ele que não é fofoqueiro, que ele é denunciante. Denunciante, gosta de denunciar aquilo que está acontecendo nas igrejas, nos bastidores evangélicos. E o fofoqueiro, ele sempre vai dizer isso: eu não sou fofoqueiro. Não, eu lido com a verdade. E aí a gente fala sobre a página de fofoca da internet, mas dentro das nossas igrejas existe aquele irmãozinho que é quase uma página na internet. E você faz questão de seguir. Assim como a bispa segue a página de fofoca. Ai, meu Deus. Eu vou deixar de seguir agora. Depois eu sigo. Depois eu paro. Dentro das igrejas, e a gente tem que parar com essa hipocrisia de falar, não, na igreja não tem isso. Tem. E tem muito. Pessoas que dizem que estão lidando com a verdade, mas na verdade são fofoqueiros. Mas na verdade, a verdade que elas estão passando são verdades que elas sabem que vai trazer destruição. É uma verdade que ela sabe que se ela passar para um irmão, aquele irmão vai desanimar. E aí depois ela se faz desentendida e ela até chega para a liderança e fala, nossa, a igreja está diferente, né? Muitas pessoas saindo. É por causa da tua boca, fofoqueira. É por causa da sua língua que não se controla. Outra chave, pega, né, Fran? Pega essa chave apostólica em nome de Jesus. E aí, Doeg, voltando para Doeg, ele fez isso. E como eu li lá no início, Doeg estava retido, preso, por causa de uma situação. E aí ele foi fofocar outra situação. Porque o fofoqueiro, ele é assim. Se você olhar para a vida do fofoqueiro, ele está preso perante o Senhor. Ele está retido perante o Senhor. Tem uma lepra.
tem alguma coisa, tem uma impureza, tem algo. Se você olhar, o fofoqueiro não tem uma vida que você se espelha. Mas por incrível que pareça, você não se espelha no fofoqueiro, mas você faz questão de ouvir a fofoca. Você não se espelha na vida do fofoqueiro. Por que o fofoqueiro? Vou tirar algumas chaves sobre o fofoqueiro. Ele não é fiel. E eu estou falando sobre fidelidade a pessoas e fidelidade a Deus. E fidelidade em dízimos, ofertas e primícias e outras coisas. Ele não é fiel. Mas ele faz fofoca sobre fidelidade. O fofoqueiro vira e mexe. Ele está em crise com a igreja e a liderança. Vira e mexe. Ele começa muito bem. Daqui a pouco, ele está retido perante o Senhor. Lembra da palavra. Então, o fofoqueiro é sempre aquela pessoa que não é o nosso exemplo, mas que nós fazemos questão de estar perto dele. Para quê? Para saber das notícias, da fofoca, do jornal nacional da igreja. Todo fofoqueiro é perverso e sanguinário. Quando o rei Saul ordenou que matassem os sacerdotes, os soldados de Saul temeram em fazer isso. Porque eles sabiam que eles estariam mexendo com os sacerdotes do Senhor. Mas ao mesmo tempo que os próprios soldados do rei não intentaram contra a vida dos sacerdotes, Doeg, o fofoqueiro, mentiroso, não pensou nem duas vezes. Ele virou, passou a espada em 85 sacerdotes, nas mulheres, nos filhos, nas crianças de peito, nos animais. Por quê? Porque a intenção de todo fofoqueiro é a destruição. Enquanto ele não vê a pessoa ou a igreja, ou enquanto ele não vê a pessoa destruída, morta, ele não para. Ele não para. E aí Davi ficou sabendo do que fez Doeg. Lá em 1 Samuel 22. Versículo 22. Então, Davi disse a Abiatar. Por quê? Antes disso, vou te explicar. Escapou dessa chacina que Doeg fez, escapou que era Abiatar. E ele foi atrás de Davi para falar o que tinha acontecido. E aí Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa do teu pai. Davi, sabendo do que tinha acontecido, porque quando a pessoa, ela tem amor, quando a pessoa não é contaminada, ela ainda se compadece das pessoas que foram atingidas por Doeg. E aí Davi
recebe essa notícia e ele fala: bem que eu sabia. E aqui vai outra chave. A gente sabe quando a gente está perto de um fofoqueiro. A gente sabe quando a gente desabafa com a pessoa e aí no final vem aquele negócio assim, ó. Dei a arma na mão do bandido. Gente, a Bíblia é tão atual quanto o jornal, quanto a página de fofoca que a gente segue no Instagram. Davi, ele sabia, eu acho que ele pensou assim: caraca, deu ruim. A pessoa que não tinha que ver, viu. A pessoa que não tinha que saber, está sabendo. A gente sabe identificar quem é. A gente só não tem coragem, ou também o espírito deve bater, de deixar de andar com esse tipo de pessoa. E aí Davi proferiu, para finalizar a palavra, porque eu ainda vou estudar mais sobre essa palavra, porque, cara, é ouro, isso aqui é ouro. E eu profetizo que nós vamos, a igreja, a CCA, a igreja igual a qual eu pastoreio, e eu também profetizo sobre as outras igrejas. Às vezes nós vamos ter que parar de fazer conferências de muito avivamento e começar a fazer seminários com temas como esse. Porque o avivamento só vai vir quando o coração de todos estiverem alinhados. E aí, para terminar, houve consequências, né, daquilo que Doeg fez sobre a vida de Doeg. Porque sempre há consequências na vida do fofoqueiro. Não pense, e às vezes é um questionamento até meu, e a Deus sabe disso, que eu fico às vezes em crise, porque a gente quer responder, mas o Adeilson vem me dar 2 tapas na cara, e ele fala: o pior castigo para o fofoqueiro é a própria vida que leva. Mas vai explicar isso para mim. Aí eu quero entrar com processo, aí eu já mando mensagem para a Natália, ação judicial, aí cancela a ação judicial. Mas o Senhor está tratando isso em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E aí nós vamos profetizar sobre o espírito de Doeg, assim como Davi fez. E Davi, lá no Salmo 52:5, ele profetizou o seguinte sobre Doeg: também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desagarrar-te-á da terra dos viventes. Fofoqueiro não tem direito à terra. Fofoqueiro não tem direito à herança e à descendência. Obadias também proferiu uma sentença que determinou o fim de todos os edomitas perversos e violentos como Doeg. Pode botar lá em Obadias. Obadias 1:10. Obadias saiu da minha Bíblia, entendeu? Então eu vou ler no telão mesmo. Por causa da violenta matança que você fez contra Jacó, o seu irmão, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Isaías
57. O profeta Isaías também falou sobre a falta de paz que aflige pessoas como Doeg. Isaías 57, versículo 20. Os ímpios, porém, são como o mar agitado, incapaz de sossegar, cujas águas expelem lama e lodo. Próximo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Então, nesse primeiro momento sobre essa palavra, eu quero dizer que o espírito de Doeg, ele precisa ser amenizado dentro de nós e dentro das nossas igrejas. Bispa, mas por que amenizado? Porque nunca vai acabar. Eu queria profetizar que vai ser exterminado. Assim como profetizaram que Doeg e toda a sua descendência e todos os edomitas seriam exterminados. Mas não vai acabar. Infelizmente, as pessoas emprestam a sua língua quando são contaminadas para falar. Mas eu anseio, oro e profetizo que dentro dessa igreja, todo espírito de fofoca e mentira, todo espírito de Doeg que traz destruição, será amenizado. E ele será colocado debaixo dos nossos pés. Porque nós podemos não exterminar, mas nós podemos subjugar esse espírito de fofoca que há dentro de nós. Uma das coisas que, se o povo de Deus soubesse subjugar a carne, subjugar o pecado, 90% das nossas crises não existiriam. 90% desse entra e sai de pessoas não existiria. Se nós nos colocássemos, e o Adeilson pregando há 2 domingos atrás, e algo que ele falou que me emocionou, e ele também se emocionou, e eu acredito que emocionou outras pessoas, que ele falou: as pessoas não têm noção do preço que é ganhar uma vida, e por causa de um espírito demoníaco chamado espírito de Doeg, as pessoas estão saindo como areia escorrendo entre as nossas mãos. Mas nós temos que nos responsabilizar, sim, do que está acontecendo. Mas as pessoas também precisam entender que fechar os seus ouvidos para aquilo que é opinião externa também é uma chave. A gente está dando ouvido, importância demais à voz de Doeg e está diminuindo a voz do Senhor. Eu queria entender, e para finalizar mesmo, agora é mesmo, o que faz uma pessoa se apaixonar por Cristo de uma forma tão forte que ela, no primeiro amor, ela não está nem aí para o que falam, para o que dizem, para o que pensam, mas
damos muita atenção àquilo que tem sido falado por Doegues do que aquilo que tem sido falado pelo Espírito Santo. E nessa noite, eu quero começar com muito temor e tremor, como eu disse, e não me justificando. Eu quero começar a ensinar a você sobre essa questão. Não ache. Que é indireta para fulano, ciclano. Não. Eu quero ensinar a igreja aquilo que pode te tirar da comunhão. E aí, depois que você aprender, você decidir, aí é decisão sua. Mas nós, como líderes e pastores, precisamos ensinar o povo a qual Deus nos deu sobre o que está escrito na palavra. E a palavra hoje nos diz sobre isso. Que nós precisamos anular, nós precisamos abaixar a voz que está... Em nome de Jesus, amém? Você pode se colocar de pé nessa noite? E a minha vida. Aleluia. Nós vamos orar. E eu quero verdadeiramente que você não pegue somente essa palavra aqui hoje e seja só mais uma, mas pesquise, estude. O povo às vezes peca, não recebe, cai por falta de conhecimento. E nós, como seus pastores, não estamos proibindo você de buscar nenhum tipo de conhecimento. Até porque nós não queremos prender você na burrice. Nós queremos que vocês cresçam. Então, pega essa palavra, pega todas essas palavras que eu te dei sobre língua, sobre mentira, sobre fofoca. Estude. Faça devocionais com essa palavra. Aprenda. Que esse espírito que está dentro das nossas igrejas seja envergonhado no nosso meio, no nome de Jesus. Como eu disse na primeira frase que eu falei para você falar para o seu irmão, reveja as suas atitudes, porque Jesus está voltando. E, gente, entrar no céu na base da fofoca não vai dar. Entrar no céu na base da mentira, do disse-me-disse, da destruição, não vai entrar. Se você está achando que você vai entrar com língua venenosa, com língua mentirosa, com língua que prega destruição, você não vai entrar. Então reveja, se alinhe, se aprume. É isso que Deus quer de nós. Enquanto nós cantamos, e a minha vida eu considero perca, é isso. Nós temos que perder a nossa vida. Nós temos que perder a nossa fama. Nós temos que perder todo o espírito que nos tira de perto do Senhor. E verdadeiramente nós precisamos entender que a presença do Senhor, ela vale muito mais. Senhor, no nome do Senhor Jesus, nessa noite, eu oro para que a igreja do Senhor, eu oro para que a CCA, a Comunidade Cristã do Avivamento, ela possa entender que todo espírito maligno de Satanás, que quer destruir o sacerdócio desse lugar, que nós como igreja possamos nos levantar para guerrear contra esse espírito, porque nesse lugar há sacerdotes levantados que não serão destruídos
destruídos por causa de fofoca, por causa de disse-me-disse. Ah, Deus, Senhor, a nossa família não vai ser destruída, a nossa descendência não será destruída, porque nós nos levantamos como profetas que guardam a vida um do outro. Senhor, nós não queremos, Senhor, espalhar, mas nós queremos ajuntar-nos. Nós queremos ajuntar. Senhor, que haja o avivamento, sim, mas que antes o Senhor possa alinhar a nossa linguagem, alinhar o nosso coração. 2026 para essa igreja tem sido o ano da oração. Do novo, sim, mas da oração. E nós oramos para que o Senhor venha colocar um freio na nossa língua, um freio na nossa boca. Senhor, que quando a gente for fofocar, a gente perca a voz, a gente perca o equilíbrio, a gente perca o pensamento, mas que não saia da nossa boca nenhum tipo de comentário, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus.